Olá, caros alunos. Vamos continuar nossos estudos de processos estocásticos. A aula de hoje é exatamente sobre esse tema, processos estocásticos. Deixa eu explicar como é que eu organizei isso. Eu não falei até agora de processos estocásticos e nem de processos estocásticos contínuos. Esse jargão não apareceu ainda. Eu falei de probabilidade, falei de variáveis aleatórias, falei de passeio aleatório e de martingais. Essas coisas são exemplos básicos de processos estocásticos. Então, agora que a gente já tem alguns exemplos nas mãos, eu vou discutir o conceito geral de processos estocásticos. É uma ideia bem geral, da qual passeio aleatório é um exemplo, martingal é um exemplo, e o meu próximo exemplo vai ser o movimento browniano, que é muito sofisticado. Então, por isso que eu articulei desse jeito. Porque para ir para os próximos passos, a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa visão conceitual. A gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado os conceitos que estão envolvidos. E o que a gente falou de martingal e de passeio aleatório vão ser exemplos disso que eu vou discutir hoje. Então, a aula de hoje está focada em apresentar o conceito de processo estocástico com uma discussão um pouquinho mais conceitual. Vou contar uma anedota para vocês que é real. Há não muito tempo, eu vi dois professores do Departamento de Estatística da USP conversando sobre processos estocásticos. E um deles estava sugerindo que ele acreditava que a teoria é muito importante, e de fato é, né? E que ele achava que estava assim, um bom momento para criar, até no programa de pós-graduação, uma disciplina que tratasse de processos estocásticos e que fosse oferecida para todos os alunos. E ele, inclusive, usou a seguinte expressão: eu acho que a disciplina devia até se chamar Teoria Geral dos Processos Estocásticos. E o colega, meio como ironia, meio como brincadeira, fez o seguinte comentário em resposta: o problema é que ainda não existe uma teoria geral de processos estocásticos. Essa é uma teoria nova que está em construção. É claro, isso foi uma espécie de provocação para com o colega, né, uma troca de ideia, mas que reflete esse fato. E eu vou discutir isso na definição de processos estocásticos, vocês vão ver como que isso é real. É um conceito que tem poucos anos, né, que ele vem sendo estudado de uma forma muito sistemática, poucos anos em termos de ciência, né? E exemplos como de movimento browniano já são do finzinho do século XIX, mas não se chamava processo estocástico. E é uma coisa que tem tido aplicação em um monte de áreas via movimento browniano. Eu vou falar de integral de Ito e vamos falar de outras coisas que têm significado em finanças. Então, vamos começar a organizar nossas ideias. O que é um processo estocástico? Essa é a primeira definição, é uma definição clássica. E vocês vão ver que ela já não dá conta do nosso primeiro exemplo. Mas ela expressa qual é a ideia. Vamos chamar de processo estocástico uma família de variáveis aleatórias com a seguinte condição: elas estão todas valoradas no mesmo espaço S. Elas todas assumem valores no mesmo espaço de estados, de valores, né? Não se usa a palavra status. E ela está indexada para um conjunto, já que é uma família, para cada T eu tenho uma variável aleatória. O que é uma variável aleatória? É uma função que está definida no conjunto onde estão os nossos dados, no espaço amostral. Então, esse U aqui costuma ser o conjunto dos estados, né, o nosso espaço amostral. A variável aleatória, vocês devem se lembrar que às vezes ela está definida nos pontos do espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado é os números, né, do espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. A variável aleatória, ela está definida nesses números
E ela pode ser uma coisa pode ser uma conta que você faz. Por exemplo, no lançamento de 2 dados, eu posso olhar a variável aleatória que soma os resultados. Então, se as variáveis aleatórias aqui forem a soma, né, o espaço amostral é o resultado do lançamento de 2 dados. Então, são os pares 1, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6. Esse é o espaço amostral. E a variável pode ser olhar para o resultado e fazer a soma. Às vezes, nós temos uma variável aleatória que atua só nos elementos isolados, nos unitários, como essa. Eu olho para esse espaço amostral e pego um resultado e faço a variável aleatória a soma dos 2 dados. E às vezes a variável atua num subconjunto. Às vezes a variável aleatória está definida nos eventos em geral. Existem variáveis aleatórias em que não está definida só num pontinho, né? Ela pode estar, o número, a variável aleatória pode ser lançamento de 2 dados, eu olho um conjunto de resultados, lanço os 2 dados várias vezes e olho o número de vezes que os números são iguais, por exemplo. É uma variável aleatória que não está definida em U, ela pode estar definida nos eventos, que são reuniões dos unitários. Então aqui tanto pode ser U como pode ser F. O F é a tal da sigma álgebra do conjunto de todos os eventos. Tipicamente são as reuniões obtidas a partir dos unitários. E P é a probabilidade, que é uma medida finita, e na verdade mais do que finita, P de 1 é 1. A medida do espaço todo é 1, que é a nossa probabilidade. E o S é o espaço dos resultados dos valores. Todos os exemplos que eu dei foram de espaços, de processos aleatórios, processos estocásticos, discretos. Mas tem os contínuos, e são os contínuos que trazem a necessidade da gente parar e organizar os conceitos. Então, eu vou dizer que o espaço é discreto se o conjunto de índices é finito ou enumerável. Tanto no conceito de martingale que eu introduzi, como no conceito de passeio aleatório. O passeio aleatório do qual eu falei era aquele jogo, né, o exemplo do jogador que a cada rodada de um jogo ganhava ou perdia uma unidade monetária. Bom, todos os exemplos que eu dei eram discretos. Mas, se o conjunto de índices for real, o intervalo ou a reta toda, aí eu vou dizer que o modelo é contínuo. E o browniano é um modelo contínuo. E porque o T no browniano vai representar o tempo. O browniano vem, eu vou falar dele na próxima aula, mas vem do Robert Brown, que estava olhando o movimento de partículas, na verdade era pólen, numa superfície de água, e que eles se movimentavam de uma forma meio caótica. E ele estava tentando entender por que isso ocorria. E aí era uma coisa que variava, né, a distribuição de probabilidade, a variável aleatória, estava definida no plano. Em cada partícula, ela podia ter valores diferentes, encaminhando aquele grão de pólen para um lado ou para o outro. Nós vamos trabalhar sempre em dimensão 1. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Vamos retomar o exemplo do nosso passeio aleatório do jogador. E vou mostrar que a gente precisa melhorar um pouquinho essa definição para que ela faça sentido nesse nosso caso, que ainda é discreto, hein? Nem é contínuo. O modelo do jogador, ele é um caso particular. Eu fiz com probabilidade meio e meio e fiz com que a chance de ganhar era 1, a possibilidade de ganhar era 1 e a possibilidade de perder era menos 1. O clássico, que a gente chama de Bernoulli, é a probabilidade do xi ser 0 ou 1. Lá no jogador eu fiz menos 1 e 1. Mas isso é só um detalhe, né? Imagine que a probabilidade do xi ser 0 vale um valor P e a probabilidade do xi ser 1 vale um valor 1 menos P. Lá no exemplo do jogador, quando eu construí, eu coloquei meio e meio.
Então, está aqui um exemplo de uma variável aleatória. Então, vamos ver direitinho como é que a gente concretiza isso. Quem é o espaço amostral? O espaço amostral não é 0, 1. O espaço amostral, para fazer o exemplo do jogador, eu imaginei que o espaço amostral era uma coisa que definia o que ia acontecer. Eu fiquei pensando o tempo inteiro que era o lançamento de uma moeda. Você joga uma moeda, se der cara, ganhava R$1, se der coroa, perde uma unidade financeira, 1 e 1. Aqui pode ser também a mesma coisa, pode ser o flip de uma moeda. Se der cara, eu digo que a variável vale 0, se der coroa, eu digo que a variável vale 1. Então, o espaço amostral pode ser cara ou coroa, que tem uma certa probabilidade. O espaço dos resultados é o 0, 1. Então, isso é legal de caracterizar, porque nem sempre a estratégia é o mesmo objeto. Nesse exemplo super simplório, eu poderia fazer os dois serem 0, 1. Tanto o espaço amostral como o espaço dos valores. Mas já é interessante, quando a gente vai fazer o jogo do jogador, pensar que quem decide se ele vai ganhar ou não é uma coisa que não é número, é um fenômeno. Isso vai ser adequado quando a gente pensa, por exemplo, num cassino, numa roleta. A roleta é o espaço amostral, os números da roleta. E o ganho tem a ver com quanto a pessoa aposta. Por isso que é melhor separar. Só nesse caso, que o número aqui 0, 1, né, um exemplo muito inicial, eu poderia confundir o espaço amostral com o resultado. No processo do jogador, e também no de Bernoulli, a gente pode introduzir uma soma, que às vezes tem um valor inicial, que eu chamava de S0, fiz a conta com 0, e que é a soma dessa sequência de variáveis aleatórias. Xi é a sequência de variáveis, eu digo que elas são independentes, ou seja, o que vai ocorrer num certo lançamento da moeda não tem nada a ver com o lançamento da anterior. Então eu tenho a variável x1, xn, xn. E para que serve esse índice do processo estocástico? Serve para eu saber em que instante de tempo, em que repetição do experimento que eu estou fazendo aquela ação. Então, por isso que eu posso somar xn. E id é independente, identicamente distribuído. Esse conceito aqui é bastante importante. Independente, identicamente distribuído. Identicamente distribuído quer dizer que essa distribuição de probabilidade é a mesma. A probabilidade do x1, x2, x3, qualquer um deles ser 0 é P. Todos estão com a mesma distribuição de probabilidade. Nesse caso dessa soma, a gente acaba fazendo a seguinte pergunta, né? Como é que eu interpreto? Eu jogo a moeda várias vezes, vejo quantas vezes saiu cara, quantas vezes saiu coroa. Quando deu cara, eu somo 0. Quando deu coroa, eu somo 1. E eu posso fazer perguntas que foram as perguntas que nós discutimos lá nas aulas que nós discutimos o conceito de passeio aleatório. Qual que era a probabilidade dessa soma Sn atingir um valor K? Quando é que ela atinge um valor K? Se das N lançamentos, K vezes eu tiver ocorrido coroa, e aí a variável aleatória xi vale 1, e K vezes eu somei 1, e aí ganhei os K pontos. E N menos K vezes a variável saiu cara, e a variável aleatória valeu 0, e portanto não tem contribuição na soma. E aí essa probabilidade é dada pela distribuição binomial, é N, K vezes deu 0, K vezes deu cara, então eu tenho P elevado a K, porque para dar N menos K. Para dar K, eu tenho que K vezes
ter tido a coroa e valeu 1. E n menos k vezes saiu o cara e não somou nada. Então, p elevado a n menos k e 1 menos p elevado a k, porque k vezes saiu coroa e a variável aleatória valeu 1. Isso aqui é a distribuição de Bernoulli, que segue, é também chamada distribuição binomial. E foi isso que nós estávamos fazendo lá no jogo do jogador. Usando, no meu exemplo, eu fiz com meio e meio. Agora vamos fazer uma pausa. Se a gente olhar com cuidado, isso já não se encaixa nessa definição. Porque quem que é o processo estocástico aqui? A sequência de variáveis são os xi. Será que o xi é interessante para ser o processo estocástico? Xi é a variável aleatória que vale 0 ou 1, né? Lá no meu exemplo valia menos 1 ou 1, mas ela é uma variável aleatória auxiliar. Não é para ela que eu estou olhando. Embora ela satisfaça exatamente essa definição. É uma família de variáveis aleatórias, discreta, porque o tempo é enumerável, né? Eu tenho xi para todo natural. Tem essa família aqui, o i está nos naturais. E todas estão definidas num espaço de estados, que é cara ou coroa, no mesmo espaço. Faz todo sentido. Só que o que eu quero estudar é a soma. O nosso olhar não estava na moeda. Ninguém está interessado em ficar olhando a moeda, se ela saiu cara ou coroa. O que nós estávamos interessados era no jogo do jogador, na somatória. E o que nós queríamos saber? Qual era a esperança do tempo para que essa soma valesse um certo A? Lembra no jogo do jogador que se ele ganhasse A, ele interrompia o jogo porque estava satisfeito, se ele perdesse B, era falência. E nós calculamos qual é o valor esperado do tempo para que ele ocorra uma coisa ou outra. Qual é a probabilidade de que ele primeiro ganhe A antes de perder B? Nós calculamos que a probabilidade dele ganhar A antes de perder B era B sobre A mais B. E o valor esperado do tempo para que isso ocorresse era A vezes B. Então, nós não estamos interessados na moeda, nós estamos interessados em olhar essas variáveis. Então, eu queria que o Sn fosse o processo estocástico. Só que o Sn, ele não está definido. Onde é que ele está definido? Para o Sn ser legal, eu não estou calculando, ele não está. Cada variável, cada incidência, ocorre num lançamento da moeda, ou cara ou coroa, e ele entra com 1 ou menos 1. Mas o Sn não está nem no cara e nem na coroa, ele está numa sequência de caras e coroas. Então ele não está nem no U, que é cara ou coroa, e nem no espaço amostral. Ele está numa sequência de caras e coroas. E com quantos elementos? Bom, N, mas N não é fixo, porque eu mudo N a cada passo. A Sn é uma variável aleatória que está definida na sequência de N lançamentos da moeda. Então, esse Sn é uma variável aleatória definida em que espaço? N lançamentos da moeda, e ela pode tomar valores que vão de 0 a N, dadas com essas probabilidades. Mas veja, aí quem eu estou querendo que seja a variável aleatória é o Sn, porque é ela que é a variável de interesse. Será que isso é um processo estocástico? Bom, para ser um processo estocástico, uma sequência de variáveis aleatórias. Sim, eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias indexadas no N. Mas estão definidas em que espaço? Cada uma está definida num N diferente. Então, não se encaixa naquela definição. Isso levou a uma definição alternativa. Muito mais sofisticada. Processo estocástico é uma sequência
de variáveis aleatórias definida em S elevado a t. O que é S elevado a t? É o conjunto de todas as funções definidas em t e a valores em S. Olha que coisa abstrata, o conjunto de todas as funções. Por que precisa disso? Como eu disse na minha primeira fala, a teoria de processos estocásticos ela está em construção e os conceitos estão sendo refinados para adquirirem a sua forma final. Então, vamos ver por que essa definição sofisticada de conjunto de todas as funções vai atender o que nós queremos. Olha só, S elevado a t, que são todas as funções de t em S. No meu exemplo, vai ser cara ou coroa, não é? Head or tail, elevado aos naturais. Bom, o que é uma função daqui a aqui? Uma função daqui a aqui vai ser uma coisa que vai estar definida na sequência de números inteiros, que vai estar definida para cada inteiro. Então, o domínio são os inteiros. Então, eu tenho que dizer quanto que dá f de 1, quanto que dá f de 2, quanto que dá f de 3. Em cada natural, a função tem um certo valor. Então, o domínio da função são os naturais. E aí, se f de 1 for cara, então está aqui. f de 1 é cara, então p de x1 é 0, porque f, eu já estou dizendo que foi cara. Então, quando eu digo o que está acontecendo, e se aqui for coroa, entra 1. E se aqui for cara, entra 2. Se eu fizer essa ocorrência, eu tenho aqui um S3, que tem uma cara, uma coroa e uma cara, esse S3 é 1. Se eu fizer o F4, que dá coroa, aí eu vou ter que o S4 vale 2. Então, eu vou construir agora a minha variável aleatória para resolver esse problema. Então, são funções daqui a aqui, e eu tenho que ter uma variável aleatória nesse conjunto. Qual é a variável aleatória? É o Sn, que é a soma de 1 ou 0, dependendo dessa f. Então, olha só, para cuidar de ter diferentes resultados, né, diferentes estados em cada um, eu faço uma função que está definida em n, a valores em cara e coroa, e a minha variável, a minha sequência de variáveis aleatórias são as somas até n. Então, dada uma função, eu somo até n, de acordo com aquela regra. Se ela cair em cara, eu somo 0. Se ela cair em coroa, eu somo 1. Eu tenho que ter a minha probabilidade disso ocorrer, que é, no caso binomial, é p e 1 menos p. Então, para cada função que está aqui, eu tenho uma variável aleatória, uma sequência de variáveis aleatórias, a S2, a S3, que é somar as x1, x2, somar o resultado, né, do que deu até aquele n. Então, observe, é um conceito, é um problema conceitual, mas não dá para falar que eu tenho uma família de variáveis aleatórias todas no mesmo espaço, porque esse mesmo espaço aqui é uma ocorrência, depois 3 ocorrências. Desse jeito, eu fazendo funções de n em cara e coroa, para cada função, eu tenho o quanto que ela vale nos naturais, e isso me permite saber o valor que está aqui, e eu tenho a variável aleatória que soma até n. Então, quem que é a sequência de variáveis aleatórias? Por que o problema do jogador
é um processo estocástico. É a sequência de variáveis aleatórias Sn. E o Sn é calculado numa função. E como é que eu calculo o Sn nessa função? Eu pego o exemplo concreto da função, vejo onde que foi parar o 1, o 2, o 3, até o n e somo de acordo com a regra, se vale 0 ou 1, no exemplo que eu estou fazendo. No exemplo do jogador que eu tinha feito era menos 1 e 1. E isso gera uma variável aleatória que faz sentido, que está definida no mesmo espaço. Então vocês percebem, o conceito de processo estocástico foi sofisticado aqui para dar conta dessa definição, desses exemplos que a gente quer usar. Vou falar um pouquinho mais então agora de alguns conceitos que aparecem quando a gente está trabalhando com processos estocásticos, algumas definições que são definições básicas para se trabalhar com isso. Então, o que eu fiz até agora? Eu só apresentei a definição e de uma maneira correta. E se o tempo for contínuo? Se o tempo for contínuo, essa história fica super favorável também, porque daí você tem para cada t a variável aleatória. Você tem uma função, se aqui for r, você vai ter o valor para cada t. Observe que se o tempo é contínuo, eu não posso fazer uma soma discreta. Aí nós vamos ter que trabalhar com integral, quando o tempo for contínuo. E por isso que aparece a questão da integral de Ito, porque nós não vamos fazer uma somatória discreta assim. Nós vamos ter que fazer coisas um pouquinho mais sofisticadas. Bom, mas isso é uma coisa de cada vez. Agora vamos completar essa introdução aos processos estocásticos. Vou dar uma série de definições para vocês. Então, já conceituamos o que são os processos estocásticos. Observe que quando eu calculo xt em um certo evento, isso depende de duas coisas. Depende de t e do evento. Naquele exemplo do jogador, quando eu calculo x, o valor da x3, o valor de x, ele depende do 3 e do cara ou coroa. x3 de cara era 0. No exemplo inicial lá que eu fiz era menos 1. Então depende de duas coisas. Porque você tem o índice que te diz em que posição você está. E você tem o elemento do espaço amostral que te diz quanto é que vale. Então, voltando sempre para o exemplo do passeio aleatório, aquele simples que nós fizemos, ele é muito ilustrativo. Sempre que a gente quiser testar os nossos conceitos, nós podemos testar nesse exemplo. Então, eu tenho duas coisas. A variável aleatória ali é o Sn. Então, eu estou olhando a variável aleatória do n, um certo n, o n3 ou o n4, e o resultado que saiu. Então, se eu estiver olhando a variável, no exemplo do jogador que eu chamei de x, o que era isso aqui? Isso aqui era o x índice 3 calculado em cara. Então, o x3 em cara dava 0. Eu depois construí outra variável aleatória que eu estava mais interessado no processo estocástico da soma. É outro processo estocástico. Esse aqui é a variável aleatória individualizada. Se dá cara ou coroa, valor 0, 1, com probabilidade P, 1 menos P. A soma S3, aí ela não é calculado só em cara. A S3 é calculada numa sequência de caras e coroas. Esse aqui é outro processo estocástico, que ele não está definido só para um lançamento da moeda. O S3 tem que ter 3 lançamentos de moeda.
E é por isso que é legal olhar para as funções dos inteiros, porque daí é mais simples de eu conceituar que eu estou olhando no S3, eu olho o valor da função no 1, no 2 e no 3. E não preciso olhar nos outros. Certo? Então eu pego, tendo uma função dos inteiros no cara coroa, eu olho 0, 1, 2, os primeiros valores. E o S3 calculado aqui é 0, 1 e 1, isso aqui dá 2. Então é outra variável aleatória. Mas cada variável aleatória, ela depende do índice, que diz que variável aleatória é. Observe que no meu exemplo do jogador, os x são todos iguais. O x3, o x4, mas os s's não. O S3 é diferente do S4. Então, o t diz qual é a variável que eu estou calculando, o w diz qual é o elemento do correspondente espaço amostral, que também são diferentes. No caso do x era só o 3, no caso do S3 era uma sequência de 3. E quanto que isso vale? Isso daí dá um resultado. No caso da variável do x, o resultado era 0 ou 1, que era cara ou coroa. No exemplo que eu tinha construído era menos 1, 1. E no caso da soma, valeu 2. Então, isso aqui depende de duas coisas e é uma função que varia com as duas coisas. Quando a gente fixa o espaço amostral e constrói essa função, é assim, o S também muda um pouquinho, né? O S na X lá do jogador era 0 ou 1, e o S na soma pode ser o resultado da soma, pode ser de 0 a infinito, né? Depende do quanto que foi ganho. Então, quando eu fixo o elemento do espaço amostral e faço o t variar, eu tenho o que a gente chama de função resultado ou trajetória. Isso é super importante. No movimento browniano é isso que nós vamos olhar. Nós vamos olhar com muito cuidado essa trajetória no tempo. No movimento browniano o tempo vai ser contínuo e nós vamos olhar a trajetória. A trajetória, você fixa o resultado e vai olhando como é que ele varia no tempo. O tempo pode ser contínuo ou discreto. Então, nesse nosso exemplo aqui do jogador, quem que é a trajetória? Eu te dou a função de n no cara coroa. Isso te dá uma sequência infinita de caras e coroas, porque a função está definida no n. Então, tem o f de 0, que ou é cara ou é coroa. Tem o f de 1, que ou é cara ou é coroa. Ou seja, eu te dou uma sequência infinita de caras e coroas. Onde, se na posição K tem cara ou coroa, porque a f naquele lugar valia cara ou coroa. Isso que é uma função dos naturais no cara ou coroa. Dada essa e fixada, o que é a trajetória? A trajetória é o nosso passeio aleatório lá do jogador. Porque agora eu faço, quem que é a trajetória? Eu fixo aquela incidência de caras e coroas e faço variar o parâmetro, faço variar o t, que no nosso exemplo era n. Então agora eu faço S1, 0, S2, 1, S3, ficou parado no 1, S4, 1, S5, ganhou mais 1, 2, assim por diante. E lá no nosso jogador, que era menos 1, ele podia ir para a falência, que era o menos b. Então, isso é que é uma coisa importante. No caso contínuo, é semelhante. Só que ao invés de ter para cada discreto n uma sequência de resultados,
você tem uma coisa que varia continuamente. E para cada t você tem uma variável aleatória e ela está atuando e você tem um certo resultado. E isso é um conceito super importante. O conceito de incremento vai ser muito importante também nos movimentos brownianos. Incremento é o seguinte, para 2Ts, um S e um T, o incremento é a variável aleatória BT menos BS. Essa variável aleatória chama incremento. E ela é... Opa, chamei de B porque eu já estava pensando no movimento browniano. Aqui eu estou chamando de X. X de T menos XS, que ela vai do lugar que tiver que ir, né, do U em S. É uma nova variável aleatória, porque é uma subtração de duas variáveis aleatórias. Então, para cada dois valores, o conceito de incremento é importante. No caso do jogador, o que é o incremento entre dois instantes? É a variação do patrimônio dele. No caso do movimento browniano, isso vai ter uma importância muito grande. Então, incremento é legal a gente fixar essa notação. Lei ou distribuição é uma coisa bem simples, mas é só para fixar linguagem. A gente tem a probabilidade no espaço dos eventos, H e T. Eu coloquei probabilidade P, 1 menos P. Lá no exemplo da outra aula era meio e meio. A lei ou distribuição de probabilidade é a mesma ideia, só que trazida para os eventos. Eu chamo de lei a seguinte coisa, é a probabilidade inversa composta com a variável x. Então eu faço assim, qual que é a probabilidade do S3 ser igual a 2? A probabilidade de cara e coroa, a gente tinha definido, P e 1 menos P. Agora, quando eu falo qual a probabilidade de S3 ser igual a 2, eu tenho que fazer a continha e é aquela coisa binomial, né? S3 ser igual a 2 significa que negou uma vez e saiu duas. Então é P é binomial 3 sobre 2, P elevado a 1 e 1 menos P elevado a 2. Essa probabilidade é uma probabilidade que está atuando na variável aleatória do processo estocástico. Ela não é uma probabilidade no evento. Aqui tem a probabilidade P1 menos P. Aqui tem a probabilidade da variável. Então eu chamo de lei, é isso que eu quero dizer quando eu falo a composta da inversa da probabilidade com x. Eu olho S3 igual a alguma coisa, probabilidade inversa. Qual é a probabilidade disso ocorrer? Então isso que eu chamo de lei ou distribuição. Estacionários são aqueles que todos os valores têm a mesma probabilidade. Quando todas essas variáveis têm a mesma distribuição de probabilidade. Quando todos os resultados estão do mesmo jeito. Então, nesse caso do x, é estacionário. Tá? E um outro conceito importante é modificação. O processo estocástico xt é uma modificação de yt, se a probabilidade do xt ser igual ao yt é igual a 1.
Isso não quer dizer que xt é igual a yt em todos os pontos, mas quer dizer que os poucos espaços, os t's, em que isso não ocorre, é muito pequeno e com probabilidade 1 eles coincidem. Isso também é uma coisa importante e eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar de variáveis aleatórias contínuas, que eu vou falar numa próxima aula, que eu vou gastar um tempinho só para falar de variáveis aleatórias contínuas e distribuição contínua. Eu vou pegar o exemplo da distribuição normal quando for falar disso. Bom, então esse é o primeiro contato com processos estocásticos. Vamos ficar por aqui agora.